Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, é uma satisfação muito grande voltar a manter contato com vocês para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje eu quero trazer um estudo sobre o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, baseado no Evangelho de Marcos. Então, ali no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 13, dos versículos 14 até o versículo 20. Então, meus irmãos, quando a gente estuda sobre o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, nós vimos que Jesus oferece detalhes adicionais sobre o fim dos tempos e sobre a tribulação que virá sobre a terra. Mesmo que esses versículos sejam envoltos em mistérios, e por isso mesmo difíceis de compreender, eles revelam acontecimentos reais que vão ocorrer na terra antes da segunda vinda de Cristo, que será a vinda em poder e grande glória para julgar as nações. Nosso texto de hoje se refere ao meio da grande tribulação, em que um tempo de sofrimento e desolação que vai acontecer neste mundo como o mundo nunca experimentou. Não haverá somente uma intensa perseguição contra aqueles que creem em Cristo, mas Deus também vai derramar a sua ira sobre a terra, pelo pecado e pela maldade, que serão dominantes sobre o mundo nesse tempo. Esse será um tempo terrível para todos aqueles que permanecerem na terra. Então, no discurso do Monte das Oliveiras, Jesus fala sobre a devastação na abominação. No versículo 14a, no capítulo 13, versículo 14a, a primeira parte do versículo, ele fala sobre a aparência da abominação. Diz assim: Ora, quando vós virdes a abominação da desolação estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então Jesus falou aqui da aparência da abominação, abominação da desolação, que está dentro do templo. Então observem, irmãos, a gente pode até identificar com precisão que essa abominação da desolação trata-se do anticristo, que vai aparecer no cenário mundial durante a tribulação. Ele será o ministro de Satanás, causando estragos e destruição sobre a terra. Ele é profetizado lá em Daniel e é revelado em Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 13, dos versículos 5 ao 8, fala sobre ele. Diz assim: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu.
Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Alguns estudiosos, meus irmãos, argumentam que este evento já aconteceu e que Jesus não está falando de eventos literais. Sabemos pela história que houve um homem chamado Antíoco Epifânio, que era rei da Síria. Ele conquistou Jerusalém e tentou forçar a cultura da Grécia sobre os judeus. Ele queria que os judeus se tornassem gregos em pleno direito, tanto no costume quanto na religião. Ele sabia que para ser bem-sucedido tinha que destruir a religião judaica. Então, ele fez 3 das coisas mais horríveis que se poderia fazer nas mentes do povo judeu. Ele profanou o templo. Ele construiu um altar no pátio do templo para o deus grego Zeus, sacrificando carne suína sobre ele, e estabeleceu um ofício de prostituição nas câmaras do templo. Alguns argumentam que essa profecia foi cumprida no ano 70 depois de Cristo, quando Tito destruiu o templo e queimou Jerusalém. Porém, Jesus falou de eventos literais que ocorrerão durante a grande tribulação. No versículo 14a, meus irmãos, também vemos a corrupção, a devastação que o anticristo vai trazer para Jerusalém e para todo o mundo. 3 anos e meio depois de fazer o pacto com Israel, o anticristo romperá esse pacto e vai iniciar uma campanha de corrupção e desordem. Isso vai começar quando ele invadir o templo recém-construído e se instalar no lugar sagrado como Deus. Sobre isso podemos ler em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que diz assim: aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Nesse momento, os judeus, horrorizados, vão perceber que foram enganados, mas aí será tarde demais. A campanha de morte e destruição vai começar para valer. O anticristo vai destruir muitos santos de Deus em todo o mundo, incluindo todos os que se recusaram a adorar. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 7 e 8 diz, como já vimos, que também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. No versículo 14b, vemos a abundância
da devastação. Aqui, Jesus falou da grande devastação que o mundo irá suportar. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Devemos lembrar que o mundo vai estar em meio à grande tribulação nesse momento. O anticristo estará exercendo o seu poder, governando o mundo, sob a direção do próprio Satanás. Os selos começarão a ser abertos no céu, e Deus liberará a sua ira sobre a terra. Enquanto o mundo inteiro será forçado a lidar com a devastação da tribulação. E Jesus fala diretamente para aqueles que estão morando na Judéia. Ele fala diretamente para a nação de Israel. Embora o anticristo não vá fazer discriminação com o seu plano de devastação e sofrimento, ele vai direcionar grande parte da sua ira e destruição para a nação de Israel. Jesus adverte aqueles que vão estar morando em Israel naquele tempo, que eles deverão fugir para as montanhas, fazendo um grande esforço para escapar do sofrimento causado pelo anticristo. E por meio dessa advertência específica, percebemos que muito do ódio e da animosidade do anticristo será dirigida a Israel, esforçando-se para destruir a linhagem do Messias. Eles enfrentarão um ataque intenso e especialmente odioso durante a tribulação. Israel sempre foi forçado, a lidar com os ataques ou com o ataque do inimigo. Isso continua hoje. Com a maioria das nações árabes e grande parte do mundo que se contrapõe à sua existência como nação. Os versículos 15 e 16, meus irmãos. Quem estiver no eirado ou no telhado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Jesus revelou nesses versículos a urgência que esse momento vai exigir para aqueles que estarão na Judéia, naquela época. Não haverá tempo para fazer preparativos de última hora. Eles precisarão fugir imediatamente para as montanhas, para escapar da fúria e do ódio do anticristo.